Olá pessoal, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos conhecer um caso que ele aconteceu em 1939. Foi o caso mais antigo que eu encontrei para o livro que eu estou escrevendo sobre casos mineiros, né? Casuística mineira. E esse caso aconteceu em Coroaci, uma cidade que fica 6 horas e 20 de Belo Horizonte. De acordo com o censo de 2010, essa cidade de Coroaci ela tem 10.274 habitantes atualmente. Como eu disse, aconteceu em junho de 39, né? Foi um caso antes do início ali da Segunda Guerra Mundial. Então foi um caso ufológico registrado já em Minas antes dos primeiros registros dos Foo Fighters que eram vistos na guerra, né? E posteriormente a esquadrão que tinha sido registrada naquele famoso voo do piloto norte-americano. Então, bora lá conhecer esse caso? O caso de hoje ocorreu cerca de 3 meses antes do início da Segunda Guerra Mundial. Na época não se falava em discos voadores e nem os impressionantes relatos de guerra dos famosos Foo Fighters haviam sido registrados ainda em solo europeu. O acontecido se deu na Serra do Gordo, distante cerca de 15 minutos da cidade do município de Coroaci, estado de Minas Gerais. Uma família de garimpeiros tentava descobrir uma jazida de mica, né, que é um minério de grande ocorrência naquela região, e ele tem uma resistência alta ao calor, né? Ele é um ótimo isolante elétrico, ele é utilizado na indústria como isolante elétrico. A família Lucindo, composta do pai, três filhos e um genro, né? Era um grupo de 5 pessoas que estavam naquela tarefa na serra, buscavam um veio, né, desse mineral mica, e estava há cerca de 6 meses na região, tirando amostras, garimpando, sem ter sucesso em achar uma quantidade satisfatória. Então eles já estavam no final dos seus recursos para essa expedição, digamos assim. O protagonista do caso, que é o Vicente Lucindo, ele é o mais novo dos 3 irmãos da família Lucindo. Ele era o cozinheiro do grupo, né? Ele estava ali na tarefa de manter as refeições da equipe. E em dado momento ele se afastou do acampamento para coletar água. Havia uma pequena nascente no fundo de uma grota que se formava no pé de uma serra a poucos metros do acampamento, de onde o acampamento estava montado. A partir de agora eu vou contar o relato de acordo com o relato registrado direto da fala de Vicente Lucindo. Abre aspas. Quando me aproximava da nascente, comecei a escutar um silvo prolongado, uma espécie de zi, que não fui capaz de identificar como nenhuma coisa conhecida, nada que eu já tivesse ouvido. Comecei a olhar para um lado e outro da trilha, para trás e para frente, à procura do que estaria produzindo aquele som. Lembrei-me de olhar para cima e não vi nada. Já estava escurecendo, mas a claridade da luz passando entre as copas das árvores me permitiu uma boa visão do local. Abaixei-me para encher a lata de água próxima da nascente. Foi então que eu notei uma claridade diferente no local. Larguei a lata e de repente me levantei com a espingarda na mão. Fiz meia volta em direção à trilha e fiquei em prontidão para disparar contra qualquer coisa que aparecesse atrás de mim. Tive a impressão que a claridade foi provocada pelo foco de uma grande lanterna de pilhas, dessas que funcionam com 4 grandes pilhas que muitos garimpeiros utilizam para trabalhos noturnos. Verifiquei rapidamente que não havia ninguém nas imediações e que me encontrava sempre no centro do círculo da claridade, que calculei ter uns 5 metros de diâmetro.
Interessante foi constatar que, embora eu me movesse para um lado ou para o outro, para frente ou para trás, eu permanecia sempre no meio do círculo de luz. Aos poucos notei que já não podia me mover do lugar onde eu me encontrava. Era como se meus pés estivessem colados no chão da clareira, e foi então que eles apareceram. Nesse momento, dois homens altos, tendo no mínimo 1,80 m de altura, pois eram mais altos do que o Vicente Lucindo, que tinha 1,75 m, com uma espécie de malha metálica cobrindo seus corpos, desde os pés até o pescoço. Vicente não pôde distinguir bem os rostos, porque estava envolvido em uma claridade que ofuscava, que ele não poderia ver com clareza. Mas pelo que pôde perceber, eram rostos humanos normais, não havia anomalias até então. De repente, entendi que estavam me dando uma ordem e olhei para cima. Nesse momento não vi mais as copas das árvores, e a uma altura talvez de uns 50 metros pairava um objeto, parecendo um enorme prato de fundo virado para baixo, que girava sobre si mesmo sem sair do lugar, e era dele que vinha o silvo que eu escutava anteriormente. A seguir, ainda olhando para cima, como que magnetizado pelo foco de luz que descia do estranho prato, vi que no fundo se abriu uma espécie de escotilha, através da qual pude perceber a claridade intensa dentro da nave. Percebi que não me lembro bem se dois dos seres estranhos que estavam comigo em terra, pegou-me pelo braço e eu subi com ele, com uma sensação de que estava sendo sugado, e entramos pela escotilha da nave misteriosa. Pareceu-me ter entrado num imenso laboratório que poderia se prestar para inúmeros fins. Comecei a sentir certo embaralhamento dos sentidos, mas percebi que me despiam, e a seguir fui submetido a diversos exames fisiológicos. Entendi também que um deles me dizia que nada de mal iria me acontecer e que eles iriam prestar a mim e à minha família um grande benefício. Só depois me lembro de estar chegando de volta à nossa barraca, com a lata de água cheia na cabeça, a minha espingarda no ombro, sem sentir nenhum cansaço pela longa subida. Meu pai e um de meus irmãos já estavam à minha procura, pois eu me demorava mais do que o tempo costumeiro para realizar essa tarefa. Infelizmente a gente não tem registro de quanto tempo foi esse missing time dele, né, depois da abdução, mas os parentes já estavam procurando. Então uma tarefa, né, de descer uma estrada de terra, coletar água e voltar, né, que uma tarefa que dura poucos minutos, né? Então ele já estava demorando demais a ponto da família já ir procurar se alguma coisa teria acontecido com ele. Posteriormente, sem conseguir dormir, se lembrou de uma frase dita pelos visitantes dentro da nave. Abre aspas novamente. Abram um túnel do outro lado da montanha, no mesmo nível e a 10 metros à direita de uma grande rocha, que encontrarão lá sem grande trabalho. Sigam com o túnel em linha reta para o interior da montanha e antes de atingir a profundidade de 30 metros, vão encontrar muito minério de malacacheta. Fecha aspas. E nesse momento Vicente pensou, como é que eu vou falar isso para minha família? Então, depois de muito pensar no assunto, ele resolveu falar que teve um sonho onde recebeu essa mensagem de onde tinha a localização do local para ser garimpado. Só que sozinho, antes de contar para a família, ele foi até o local procurar a tal da rocha. Para surpresa e alegria dele, não foi difícil encontrá-la. Então ele voltou e contou para o pai que teve um sonho, e o pai foi com ele até o local para ver a grande pedra que ele tinha descoberto. No mesmo dia começaram a abrir um túnel de exploração, né, cerca de 10 metros à direita da pedra, como foi orientado. E menos de um mês depois, com 27 metros de profundidade, eles encontraram o minério que foi dito pelo extraterrestre em grande quantidade.
Só então, depois que ele encontrou esse minério, que ele contou para a família o que tinha acontecido, né? Que ele tinha sido abordado, né? Abduzido naquele momento que ele foi coletar água. Falou da frase, os seres tinham falado para ele da localização, né? E ele estava compartilhando isso com a família depois que ele teve a prova, né, física ali que era real esse minério nessa localização, que comprovava que ele não estava louco, né? E para sua tranquilidade, né, o Vicente ele viveu até os anos 70, viveu bem, e ele viveu até, digamos que ele pegou muito do contexto histórico daquela época ali, que foi nos anos quando ele deu esse depoimento para a equipe de ufologia que fez a pesquisa. Muito já era falado, né? Tinha muitos eventos de ufologia, a ufologia estava muito efervescente nos anos 70, que foi na década que ele faleceu. Então ele ficou feliz, digamos assim, né, de ter vivido até o tempo em que o aparecimento desses objetos voadores desconhecidos, né, e os contatos com seres estavam se tornando cada vez mais comuns em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Não sei se vocês já conheciam essa história do caso do Vicente Lucindo. Eu até fiquei com algumas interrogações na cabeça, né, que é um caso que aconteceu em 1939, e uma fala que foi dita para esses alienígenas é uma fala que ela aparece de forma recorrente em várias outras abduções, né, que eles vão prestar um benefício a ele e a família depois daquele momento, né? Então não se sabe qual foram as modificações genéticas que foram realizadas, quais foram as cirurgias, mas aparentemente as gerações que vêm depois, né, geralmente tem uma melhoria na saúde desse contatado, e a família, né, os descendentes que vêm depois também tem uma saúde plena, digamos assim. Então não se sabe qual que é essa agenda deles, né, o porquê dessas abduções com intervenções na saúde. Se não me engano, no caso um caso recém relatado aqui também no canal, que foi o caso Bebedouro, também teve essas alterações, né, no seu José Antônio, no caso que aconteceu próximo a Matozinhos, no interior de Minas. Já foi em 69, e a abdução dele também, ele ficou com alterações fisiológicas, né? Ficou com uma perna maior que a outra depois do encontro. Ele recebeu algum tipo de cirurgia, onde foi provavelmente um pedaço do osso dele foi retirado, porque ele ficou mancando até a idade avançar, né? E ele tinha uma substância no sangue também que era estranha à nossa medicina. Então essa questão dessa fala, né, que eles vão prestar um serviço, né, para a sua saúde, para da sua família, não é uma coisa muito estranha, não. Teve inclusive um caso mais recente de 2001, do caso da família Caiana, né, que é um caso que aconteceu, eu vou trazer depois aqui também para o canal, o caso que aconteceu em Iturama em 2001, na família que foi abduzida, e as 4 pessoas que foram abduzidas sofreram diferentes cirurgias, né, e teve esse momento também, né, de eles falarem que iam prestar muito uma melhoria, né, para aquela família. De alguma forma teve alguma intervenção que ou ajudou ou salvou aquela família de alguma forma, né? Teve cirurgia no cérebro, nas costas, então foram cirurgias bem invasivas que não ficaram sinais nem sequelas, né? Mas alguma coisa foi removida ou consertada, digamos assim, na saúde do pessoal. Então, galera, eu não sei se vocês conheciam esse caso. Esse caso é um caso bem esquecido da ufologia, né? Ninguém cita sobre ele. Ele é um caso muito antigo. Então, aquele caso que já perdeu interesse, né? Que, como no caso grande, igual Varginha, igual Operação Prato, não tem muita relevância aos olhos do grande público, né? Então, acho interessante a gente criar esse registro, né? Que até então não temos muitas fontes, muita bibliografia para poder puxar, né, de onde explorar esse caso, que já é um caso muito antigo, fazendo 100 anos já, daqui a pouquinho. Então, fica aí mais um caso para vocês, tá bom?
esse caso, eu vou inclusive tentar trazer casos maiores, que como esses casos eram, os relatos ficaram bem enxutos pela equipe de pesquisa, não tem muito mais informação para contribuir. Então vou tentar trazer uns casos maiores nas próximas gravações para vocês, beleza? Mas é isso, fiquem com Deus e mais uma vez fazendo aquele pedido encarecido para todos, considere se tornar um apoiador, né? Esses projetos, né, tanto do podcast quanto do livro, eles demandam muito tempo e tempo é dinheiro, né? Infelizmente, então conto com a ajuda de vocês que futuramente eu possa dividir o trabalho com outras pessoas, né? Para que eu tenha mais tempo para as pesquisas e para o desenvolvimento do livro também. Eu estava com a meta de soltar o livro nesse ano de 2023, mas já está praticamente impossível, então vamos ficar para o ano que vem. Então, a maioria desses casos que eu trago para o podcast, né, tem imagens também. Eu vou tentar colocar no livro também, então tem muita coisa interessante e legal para ter uma fonte de pesquisa em mãos aí de ufologia mineira no futuro. Beleza, gente? Mas fiquem bem, fiquem com Deus e até breve.